Saudações corintianas. Aqui é Fernando Vanner, historiador do Esporte Clube Corinthians Paulista. É com muito orgulho que o Departamento Cultural, agora orgulhosamente representado pelo Rafael Castilho, tem a grande reabertura do Núcleo de Estudos do Corinthians. Ora, minhas amigas e meus amigos, nada é mais grandioso que a história do Esporte Clube Corinthians Paulista nesse planeta chamado Terra. Nada. A história do Corinthians é um fenômeno sociológico que todos nós temos que estudar em profundidade. E eis que o grandioso Rafael Castilho teve a genial ideia de criar um núcleo profundo de estudos do Corinthians. E mais genial ainda foi nomear esse núcleo o nome do maior jogador de todos os tempos, Manuel Nunes, o Neco. Aqui, meus amigos e minhas amigas, é o Bom Retiro, em 1910, ano sagrado, ano que o cometa chegou tão próximo da Terra que os jornais do mundo inteiro achavam que o planeta ia acabar. Seria o fim do mundo. Talvez o fim do mundo da anticorintiania, que nem tinha nome e já estava ali. Meros parasitas, elitizando o futebol. Os parasitas da elitização do futebol criaram a Liga Paulista de Futebol. Não tem outro nome que não parasitas, né? Todos que excluem as pessoas simples, todos que excluem os imigrantes e os migrantes, os negros e os indígenas, os orientais, todos que excluem são meros parasitas que o corintianismo nasceu para combater. Porque o nosso clube nem tinha nome e o grandioso Antônio Pereira resplandecia o seu olhar para o cometa, porque ele tinha certeza que o que ele estava criando ia mudar a história do país. Sim, o grandioso gênio, um dos maiores heróis da história do país, se chama Antônio Pereira, português de Açores. Para quem não sabe, o arquipélago de Açores, na ilha central, tem uma ilha chamada Ilha de São Jorge, local de nascimento do genial Antônio Pereira. Um dia, como grande apreciador de futebol, Antônio Pereira foi até a várzea e viu um menino chamado Neco, Nequinho. Ele era tão fantástico jogando bola que o próprio Botafogo da Rua Paulo de Souza botava ele de titular absoluto com apenas 15 anos de idade. 15 anos tinha Manuel Nunes quando se tornou titular do Botafogo, que era um time de várzea. Ora, tinha muitos times de várzea na cidade, muitos, pensava Antônio Pereira. Nós temos que fundar um clube que mude a história do país. E todos acharam Antônio um lunático, um louco. Mas são os lunáticos e os loucos que mudam a história. Saem do marasmo e transformam o que é no que não é, transformam a vida de todos nós. E foi Antônio Pereira que, depois de ter ido ao Botafogo, foi ao clube chamado Santos Dumont, que era o clube da várzea do Bom Retiro, do Areal do Bom Retiro. E nesse clube, capitaneado por um grande italiano chamado Rafael Perrone, os outros 3 fundadores do Corinthians conheceram Antônio. Sob a luz do cometa, eles iam e vinham. Era maio de 1910. E o cometa rasgava o Bom Retiro. Aqui é o Botafogo da Rua Paulo de Souza. Aqui, ó. Ó o Neco com 15 anos de idade. Aqui é o grande Davi, o negro retinto que mudou a história do futebol. César Nunes, o irmão do Neco. Amílcar Barbuí. O Botafogo era tão fantástico e também arrumava tantas confusões
Porque sim, a várzea o pau quebrava. Na várzea, o Corinthians foi forjado. Só que o Antônio Pereira criou um clube de várzea diferente de todos. Ele tinha a pretensão de escrever o clube de várzea que ele estava criando na Liga Paulista de Futebol. E todos acharam que seria um sonho impossível. Mas o sonho impossível sonhado junto muda a história. E Antônio, com discursos notáveis, foi em vários clubes de várzea e foi formando associados. Os meses se percorriam e Antônio Pereira, junto com o Neco, que era o mais valente de todos, arrecadou fundos para esse clube. Muitos associados já contribuíam com um novo time que não tinha nem nome ainda. Para quem não sabe, Antônio Pereira ele era um autodidata, numerólogo, alquimista das tintas, era o pintor de parede mais famoso da cidade. E Neco estava sempre ao lado dele. Ele queria fazer parte de toda essa tradição, de toda essa revolução. Nequinho, o grandioso descendente de português, Manuel Nunes. Aqui ele em 1915, essa foto é emblemática porque essa camisa, também criada pelo Antônio Pereira, representa a exclusão do Davi, que era um jogador negro que não conseguiu a inscrição na Liga Paulista. Então o Neco ele está pousando com a camisa sagrada listrada, que foi criada entre 1914 e 1915. Não tem uma precisão de data, porque tem informações conflitantes, então a gente afirma que não tem uma data precisa até esse momento. Aí a importância do núcleo de estudos do Corinthians. Todos nós juntos vamos estudar a história do Corinthians. Cada um de vocês que está aqui contribuirá de uma forma decisiva, porque cada um tem uma bagagem, cada um tem uma formação, cada um tem uma informação, e tudo isso junto é o núcleo de estudos do Corinthians. E o Neco ajudou a fundar o Corinthians. Ele foi o principal articulador das arrecadações, com 15 anos de idade. Em 1915, nem está essa foto aqui, o Corinthians estava sendo convidado para ser excluído tanto da Liga Paulista quanto da Associação Paulista de Esportes Atléticos. Porque sim, os parasitas do anticorintianismo nasceram junto com o Corinthians, porque eram aqueles barões do café, eram aqueles perfumados, né, do paulistano, da Associação Atlética das Palmeiras, aqueles nobres senhores que não queriam se misturar com os varzianos, o povo, eles tinham nojo do cheiro do povo. E Neco, Antônio Pereira e os fundadores, César Nunes, Amílcar Barbuí e tantos heróis daquela época, eles bateram de frente contra todo um sistema de preconceito e criaram essa camisa. Porque o Corinthians paulista jamais vai acabar. E o recado estava dado. E Neco, grandiosamente, protegeu o Corinthians. Ele era tão grandioso que ele era o próprio Corinthians em forma de gente. E no ano de 1915 ele protegeu todo o nosso patrimônio que ia ser penhorado. Porque o Corinthians, ele sempre ousou mais do que podia. Ele sempre deveu para depois pagar. Sim, nós somos honrados. Mesmo devendo, a gente tem o senso de dever de pagar todas as contas. O Corinthians sempre ousou muito mais do que podia. Isso está escrito nas estrelas. Isso faz parte da nossa história. E a história do passado reflete a história do presente. E vamos honrar toda essa tradição do Neco, honrando a tradição do time do povo, o time criado pelo povo, o time que não tem dono, o time de todos nós. Jamais tem que ter dono o Corinthians paulista. O Corinthians, ele é uma aura que paira no ar. Ele está muito além do Parque São Jorge, ele está muito além da Neoquímica Arena. Ele é uma força popular que emana da energia de cada um de vocês, de cada um de nós. Aqui está o Neco
em 1917. Diferente de muitos, ele deu a vida pelo Corinthians. Ele foi o corintianismo em forma de gente. Imagina, 1910, 15 anos. 1911, 12, 13. O tempo vai e volta nas lembranças. E 13 foi o ano da hecatombe, porque foi o ano que o Corinthians saiu da várzea e popularizou o futebol brasileiro. Isso gerou uma hecatombe nos times da elite, porque metade não aceitava o Corinthians fazendo parte dos jogos no luxuoso campo do Velódromo. E Neco presenciou tudo isso. E Neco é o nosso herói, junto com os fundadores e todos os jogadores daquela época, associados, porque todos eram associados do Corinthians. O Corinthians é um núcleo associativo, onde cada um de nós tem o dever de ser associado do Corinthians. Porque aqui é o time do povo. Aqui, com R$200 você fica associado. Paga em 10 vezes no boleto e vira sócio do Corinthians. Cada corintiano tem que entregar a alma para esse clube e se associar no Corinthians. Contribuir com o Corinthians. Porque o Parque São Jorge é a terra do corintiano e da corintiana. E o Neco, ele estava aqui. Ele está conosco. Neco foi tão fantástico que ele foi o herói que deu o primeiro título do Brasil, da seleção brasileira. E eu digo para vocês com todas as palavras, o Brasil só ganhou a Copa América, que era o Campeonato Sul-Americano de Futebol, quando convocou os jogadores varzianos. Amílcar, Barbuí, Neco, Bianco, é a tríade varziana que mudou a história do futebol brasileiro. Sim, senhores, o Corinthians Paulista foi a alma da seleção brasileira, que teve a honra de ganhar do Uruguai. Neco foi tão fantástico nesse jogo contra o Uruguai, que ele driblou o time inteiro. O time inteiro do Uruguai passou para o Frederich fazer o gol do título. Foi carregado nos braços. O Fluminense ofereceu uma fortuna para o Neco e para o Rio de Janeiro, numa época que o futebol era associativo. Sim, o futebol era associativo, os jogadores tinham que pagar para jogar. O profissionalismo só começou em 1933. Então, de 1902 a 1932, cada jogador tinha que pagar a sua mensalidade para jogar bola. Então, o Neco, ele simplesmente falou o seguinte: se eu for para o Fluminense, eu vou ficar muito bravo, porque o Corinthians é a alma do povo, e eu jamais vou vender minha alma para um time carioca da capital federal, jamais. E Neco honrou a camisa do Corinthians até a sua última condição física. Até a sua última condição física. E ele ganhou a Copa América no Brasil tanto de 19 quanto de 22. E tinha um outro jogador de 22 chamado Tatu. Foi um outro célebre, grande ídolo do Corinthians. Aqui está Neco. Essa fotografia foi pintada pelo Maziero, que é um grande mestre da pintura e da reconstituição das fotos antigas. Aqui é uma foto original do Neco, já em 1920. A camisa foi evoluindo. Aqui, grandiosamente distintivo com a bandeira no peito. Deixa eu só voltar aqui, para quem não sabe, essa bandeira aqui, era a bandeira reprovada da República. Porque quando o Brasil vira República, é criada essa bandeira como sugestão. Obviamente, os cariocas e a monarquia reprovaram, porque os monarquistas queriam que a bandeira fosse com as cores das famílias reais. Então, a bandeira reprovada foi aprovada pela genialidade do Antônio Pereira, porque ele sugeriu que a bandeira da República Popular do Corinthians estaria bordada em nosso brasão, em nosso peito. Sim, senhoras e senhores, essa bandeira não era a bandeira de São Paulo ainda. Essa bandeira só virou a bandeira de São Paulo em 1932. Quem empoderou essa bandeira foi
o Corinthians Paulista. O Corinthians Paulista que é a revolução. E o Neco era o líder dessa revolução. Aqui outra foto, olha a perfeição dessa foto. O olhar. O Manuel Nunes, ele tem que ser evocado em todo o jogo do Corinthians, porque ele foi campeão paulista invicto em 1914, grande artilheiro, foi campeão em 16, foi o líder da resistência. Ele foi tão fantástico que serviu de inspiração para todos os jogadores, todos os jogadores daquela época viu o Neco como ídolo, todos, um herói corintiano. Toda vez que vocês entrarem no Parque São Jorge, vocês vão dar de cara com o busto que se ergue resplandecente no bronze na entrada do Parque São Jorge. Ele é o guardião do Parque São Jorge. Aqui é a última foto que foi tirada dele em vida. A mística é tão poderosa que a última vez que ele veio ao Parque São Jorge foi no ano abençoado de 1977. E eu tenho certeza que Manuel Nunes olhou bem no olho do Basílio e iluminou a sua alma, porque Manuel Nunes era o Corinthians em forma de gente. Nada se compara na história dos jogadores do Corinthians com o Manuel Nunes, o Neco. E Neco é tão grandioso e tão místico que em 1929, quando foi inaugurado o busto dele, no amistoso que a gente convidou o campeão mineiro, o Atlético, que o placar desse jogo foi 11-2. E Neco, no dia que o busto foi inaugurado, fez o último gol com a camisa do Corinthians. E esse gol foi cristalizado nesse busto. Então, todas as vezes que vocês entrarem no Parque São Jorge, vocês têm que se ajoelhar na frente do busto do Neco e agradecer por tudo que ele fez pelo Corinthians Paulista. Muito obrigado. Agora eu gostaria de chamar